deu 8h15, a gente já começa, tá bom? A gravação começou, já vai virar 8h15. Bom dia, gente. Então, agora, de fato, começando a aula. Eu tô só pegando o link aqui para poder mandar para vocês a chamada e a gente já começa. Prontinho, tá aqui. Mandei o link da chamada, tá bom? Lembrem de preencher, por favor. Então, a prova de vocês encerrou o período para responder, na verdade, encerrou agora domingo, dia 13. Ontem, quando eu acabei as aulas de ontem, antes do turno da noite, eu consegui corrigir de uma turma. A de vocês eu devo começar a corrigir hoje à tarde ou amanhã, mas as pessoas que fizeram primeiro, teve gente que respondeu dia 9 de junho, dia 11 de junho, eu já corrigi, tá bom? Os demais eu vou corrigir ao longo do dia, imagino que, espero ter corrigido tudo antes de quinta-feira, tá? Deixa eu só fazer um aviso importante. Professor, Pois não. eu mandei um e-mail para o senhor. Eu não sei se o senhor conseguiu ver. O senhor recebeu esse e-mail? Porque, na verdade, eu sempre, quando chega a prova, eu recebo bastante e-mail. Eu não respondi todos ainda, até porque alguns chegaram no domingo. Domingo eu não fiz nada nesse sentido, né? Graças a Deus, eu consegui não trabalhar. Mas qual Eu era o mandei tema? ontem para o senhor. Uhum. É que a prova, né, para ela chegar a notificação para ela ser feita, tinha que abrir alguns PDFs, algumas coisas. E aí, bastante alguns alunos, quase todos a turma, né, não abriram a maioria desses PDF, então não chegou a notificação da prova. Entendeu? Então, eu ia dar esse recado agora, porque é o seguinte, na verdade não foi quase todos, são 10 alunos não fizeram a avaliação, certo? De 35, 25 fizeram. É a recomendação que eu dou em todas as turmas. Eu não sei, você foi minha aluna no ano da turma Fui, 2020? Então, mas o que acontece? A maioria desses alunos, assim, esses 10 é porque, não sei o que aconteceu, mas os alunos, tipo assim, eles souberam da prova, né? Porque eu não sei quem foi que avisou, já era 11 e alguma coisa. E aí a maioria dos alunos que abriram a prova, tipo, não conseguiu terminar de fazer. olha, então, Entendeu? deixa eu só, então assim, eu vou deixar algumas coisas que eu gosto de deixar claro, tá bom? Mas isso, o Vinícius falou, você está falando, Maria, é o seguinte, dizer que os alunos souberam no dia que fechava, não é verdade, porque eu avisei na primeira aula, reforcei na semana antes, e reforcei na semana antes, na semana que antecedeu o início da prova, no dia que abriu a prova, dia 9, a gente teve aula no dia 8, e eu reforcei em sala, e tem tudo gravado no Moodle, tá bom? Então esse é um ponto importante. O cronograma, eu sempre cumpri ele, então assim, diversos, não sei se todos, mas a maioria daqui foi meu aluno o ano passado. Eu ia deixar o aviso, a mesma coisa que eu faço sempre. Como tem 10 que não fizeram, tá bom? Dizer isso que fechava, eu tinha avisado. Olha, quando a prova começa, o aluno tem 2h30 para responder, mas encerra às 23h59 do dia que está marcado para fechar. No caso, era dia 13. 23h59 virou 23h59, ou seja, quando bateu meia-noite, ele encerra o questionário e manda tudo que tem automático. Agora, os alunos, os 10 que não responderam por algum motivo, aí problema de conectividade, sei lá, passou mal no dia, alguma coisa que impediu de fazer, o sistema é bem simples, existe um protocolo do ensino remoto, que é igual quando vocês perdiam prova presencial. Quando você perde prova presencial, você vai lá, dá sua justificativa, protocola junto à coordenação do curso,
o curso, se a coordenadora, no caso a professora Rosamani, falar que você tem direito de fazer a segunda chamada, ela me avisa e a gente marca a segunda chamada, tá bom? Esse não é o recado que é para você ou para alguém específico, mas é geral. São 10 alunos de 35 nessa sala que não fizeram. Eu sempre alerto para deixar o Moodle em dia, é muito importante deixar o Moodle em dia. Por que é importante deixar o Moodle em dia? Justamente por isso. Nós temos atividades, gente, que nem tudo acontece mais como era antes. Então, não é todo o conteúdo que cai na prova que é mais dado em sala de maneira ao vivo, como acontece agora. Tem partes que a gente deixa de maneira assíncrona. Então, eu até uma precaução para mim, eu vou mostrar de novo aqui o Moodle de vocês antes da gente começar a aula, que é o seguinte: eu preciso me respaldar dizendo, olha, o aluno teve acesso a esse conteúdo. Então, assim, eu tomo cuidado de não passar atividades para vocês entregarem, justamente por entender que tem muitas atividades, como o Vinícius escreveu, e tem muita, eu sei que tem muita coisa para fazer, tem professor que passa muita coisa para entregar. Então, assim, eu não passo nada para me entregar, deixo as listas de exercícios para vocês poderem estudar para a prova, porque eu copio as questões da lista de exercícios. Muitas dessas questões estão resolvidas. Agora, deixar o Moodle em dia comigo é simples. As atividades são enumeradas, é só você seguir a sequência enumerada. Quando tem, por exemplo, um link de uma aula, você não precisa assistir o vídeo. Se você clicar sobre esse link, como eu fiz aqui agora, ele já computa como concluída a atividade. Se você clica no link, ele já computa como atividade concluída. Então, assim, é simples deixar o Moodle em dia e talvez seja demorado, e eu concordo, estudar. São coisas diferentes. Mas, por exemplo, quando eu exijo isso, por exemplo, tem lá material assíncrono. O aluno que vai para a prova, questionário avaliativo. Olha, eu não vi tal tema. Não, você viu, você abriu esse tema. E aqui eu tenho um negócio que chama acompanhamento dos alunos. Eu consigo ver, a visão geral do estudante, quem abriu tal coisa ou quem não abriu, entendeu? Então, se o aluno resolve abrir 5 minutos antes da prova, é claro que não vai dar tempo de estudar, mas foi uma opção do aluno, porque foi colocado bem antes, né? Então, é uma questão de planejamento. O ensino mudou, eu concordo que online é ruim, que presencial dá para ter interação melhor, o conteúdo é só o que é em sala, mas foi uma proposta do IFG. Então, essa questão de numeração é justamente para o aluno seguir a sequência, tá bom? Você abriu, para abrir o 6 tem que ter aberto o 5, você só vai conseguir abrir o 7 se tiver aberto o 6. Quando chegar na prova, no caso era o 17, vocês não tinham me entregado nada, não precisavam entregar nada, mas você tinha que ter passado por todos os itens antes. Quem, por exemplo, só como eu sou professor, eu não preciso seguir a sequência, não é bloqueado para mim. Mas, por exemplo, quem abriu a lista de exercícios de frações, viu que tem exercícios que são resolvidos. E viu que esses que caíram na prova estavam na lista de exercícios, tá bom? Então, assim, dizer que tem muita coisa para entregar, pelo menos da minha disciplina, de outras disciplinas eu concordo com vocês, tá bom? Mas da minha disciplina eu não passo nada para entregar. Então é só deixar o Moodle em dia, é uma responsabilidade do aluno. Eu entendi que o Vinícius falou, realmente é difícil deixar em dia, mas eu não peço nada para entregar, tá bom? Quem não fez a prova, Matheus, é o seguinte, como eu falei, tem que protocolar junto à professora Rosamani, eu vou passar para ela o nome dos alunos que não fizeram, quando eu acabar de corrigir, quem tiver sem nota é quem não fez. Eu deixo ela alertada, esses aí que foram lá, falaram, eu não fiz porque eu estava com problema de internet, eu não fiz porque tal coisa, a Rosamani vai dizer, olha, você tem direito de fazer, ou você não tem direito de fazer. Quem ela permitir fazer uma segunda chamada, eu vou marcar uma data nova, a gente faz. Quem não permitir, fica sem essa nota. Tem a segunda prova do bimestre e tem a autoavaliação, como acontecia nos anos, né, no ano anterior. Então, a média é a média das notas que tiraram na prova 1 e na prova 2, né, somado com os pontos da autoavaliação, que valia de 0 a 2 pontos. Alguém levantou a mão, eu vi que levantou a mão, só ver aqui. Deixa eu fechar a mensagem, só para eu ver quem está com a mão levantada. Alguém tinha levantado a mão. Isso, a Juliana levantou a mão. Quer falar, Juliana? Pode ficar à vontade. Sim. Eu mandei um e-mail pro senhor, mas você não respondeu. Eu enviei a minha prova e quando eu enviei, apareceu que deu um erro. Só que quando eu volto no Moodle, parece que ela foi enviada. Aí eu fiquei na dúvida se ela foi enviada mesmo ou se houve um erro.
Deixa então, assim, só eu conferir para você. Aqui, então, é Juliana Meirelles, certo? Isso. Isso. Então, Juliana, aqui consta para mim que você mandou anexo para 4 questões, uma você deixou em branco, né? Ok? Isso, foi Eu isso não mesmo. corrigi, eu não corrigi ainda, mas chegaram os anexos, tá bom? Pode ficar tranquilo. Ah, sim. Tá Tá bom, ótimo? obrigada. De nada. Ok? A questão da recuperação, Matheus, só para reforçar, mas isso está gravado também no, no anterior, né? Nas gravações anteriores, a recuperação é para quem, ao final do bimestre, ficar com média menor do que 6, tá bom? Então, assim, sei lá, se ao final do bimestre ficar com média menor que 6, então existe um período para recuperação, tá? Quem mais está com a mão levantada? A Maria? Professor, Pois não. acho que a pessoa me entendeu mal. Eu não quis dizer que o senhor não avisou sobre as Uhum, avaliações. O senhor avisou tanto que eu fiz que bom. a avaliação, abri os negócios e tudo, porque eu estava abrindo e eu não sabia que a prova avisava só para quem estava abrindo. Por isso que eu não avisei pro pessoal, né? Porque eu não sabia, porque como eu estava abrindo, sempre Uhum, estava avisando lá para mim. E aí, eu estou representando a turma agora, por isso que uhum, eu vim falar com o senhor, porque a turma teve a dificuldade com esse método. Eu sei que o senhor aplicou esse método acho que foi no último bimestre do ano passado, que a gente foi aluno do senhor. Só isso. que eu não sei o que aconteceu, não sei se é porque está muito corrido, mas o pessoal não. Agora, nesse primeiro bimestre, né? Eu acho que não funcionou muito, porque o pessoal não conseguiu abrir, não foi notificado e ficou sem. Assim, os que fizeram muito em cima, por isso não conseguiram fazer todas as questões. Então, primeiro, eu fico feliz de você ter resolvido. Eu acho assim, é importante alguém, às vezes alguns alunos têm vergonha, têm mais timidez de falar, é importante alguém falar. Então, assim, não estou te cerceando, eu só estou, né, deixando assim as informações claras. Eu nem sabia que por exemplo, uma curiosidade, eu nem sabia que o Moodle avisava que tinha avaliação aberta, tá bom? Mas, assim, uma coisa que é importante, e é planejamento dos alunos, a gente tem que entender o seguinte, o mundo mudou, a pandemia mudou, a situação é ruim, é chata, ninguém gosta, concordo. A aula online é chato, principalmente relacionada a disciplinas de exatas, matemática, concordo também, não duvido de nada disso. Eu particularmente, também não gosto, já estou cansado de ficar na frente do computador. Só que uma vez que o sistema é adotado, a gente, né, o que caracteriza nós como seres humanos é a capacidade de adaptar as situações, né? Então, pôr o Moodle em dia, gente, talvez seja muito complexo para algumas disciplinas. Por exemplo, se você tem que entregar relatório toda semana, se você tem que entregar atividades toda semana, isso vocês vão concordar que eu não exijo de vocês. Eu não exijo. Pôr o Moodle em dia na minha disciplina, gente, é só clicar num link. Quantos links aparecem por semana? Aproximadamente 4. Um da aula, um do print da aula, que é o PDF, né? Uma aula, digo, a gravação, o print da aula, a lista de exercício e a nota de aula. Se clicar em 4 links numa semana, só clicar, não precisa nem ler. Já põe o Moodle em dia, tá certo? Então, assim, é um compromisso dos alunos. Eu nem acho que tantos, assim, ficaram prejudicados, porque 25, né? Olha só, para mim é um número assim, até interessante. 25 de 35 fizeram, tá bom? Quem deixou realmente para fazer perto de encerrar é o que estava combinado. Vários alunos, né? Eu vejo aqui que vários alunos iniciaram a prova no dia 13, depois das 23 horas. Mas, em meu testemunho, eu tenho alunos que iniciaram no dia 9, né? Ok? Alunos que iniciaram no dia 9, ou seja, então a oportunidade foi dada, é um planejamento dos alunos, é uma responsabilidade dos alunos, e com isso eu sou bem claro, tá? Assim, desde o começo. Eu, eu procuro ser o mais profissional possível, então as minhas aulas são até chatas, porque a gente já tem um tempo curto, mas eu gosto de começar no horário. Se é 8h15, 8h15, se é 9h15, 9h15, não, procuro não faltar. Tive uma conexão uma vez e fui até o IF, como eu moro aqui no Lusiano, para poder não perder a aula, nem foi com a turma de vocês. E aí eu entendo que vocês têm muita dificuldade, porque às vezes não têm condição de ir no IF ou de fazer coisas parecidas,
mas o compromisso do aluno, ele tem que ser, a gente tem que tomar isso como base, tá bom? O professor é responsável, mas no IF vocês são apresentados uma realidade onde vocês são cobrados e são responsáveis. Então, o aluno que, tendo o plano de ensino, o plano de atividade remotos, as aulas gravadas, o PDF com essa relação das aulas, ainda me diz que não sabe da data, mesmo sendo avisado, então o aluno tem que repensar. Será que esse aluno, por exemplo, assistiu a minha aula da semana passada ou da semana anterior? Porque eu disse na gravação, e disse na aula e está gravado, olha, a prova é assim, o questionário abre meia-noite, todo o questionário meu abre meia-noite do dia de abertura, no caso dia 9, encerra às 23h59 no caso de fechamento, no caso dia 13. Então isso foi avisado desde o começo, tá bom? Dizer que o Moodle não apitou, não apitou porque não estava em dia. Então, assim, dá para a gente ver a relação de quem está em dia ou quem não está em dia, tá bom? Eu não vou ficar exibindo aqui porque eu não preciso constranger nenhum aluno, mas o aluno tem responsabilidade, aí eu vou ser bem claro, no mesmo e-mail que eu mandei para a Rosmani da turma de Matemática 1 de ontem. Ontem ainda foi pior, foram só 18 de 31, ou seja, 13 não fizeram. Eu falei, professora, os alunos que tiverem justificativa, e não é para mim que tem que ser apresentado, porque o professor não tem capacidade para julgar a justificativa, é a coordenação. Se a coordenação disser que um aluno pode fazer e o outro não, quem ela disser que pode fazer, faz, quem ela disser que não, não. Mas eu não sou o professor que prorroga a data. Então, assim, se eu combinei com vocês que é dia 13, era dia 13, tá bom? A hora de reclamar era antes do dia 9. Professor, dia 9 está muito em cima, tem muita atividade, isso não aconteceu. Então, fechou dia 13, gente, fechou dia 13. Quem não entregou, ficou sem. Quem entregou, porque o questionário fechou, ficou sem nota. E aí a recomendação é procurar a professora Rosmani, dar a sua justificativa. Olha, professora, eu não fiz por isso, o professor errou, não avisou a data, ficou muito em cima, tinha muita atividade, eu fiquei sem internet. Qualquer justificativa vocês têm direito de fazer. A professora vai julgar. Se ela disser que você pode, você faz. Se ela disser que não pode, não faz. Mas eu não sou aquele professor, fechou a data, eu vou dar mais uma chance, vou abrir um tempo, porque é injusto com quem cumpriu o prazo. Quem cumpriu, quem estudou, quem respondeu no dia 9, já tem até a nota já lançada. Pode ver aí que quem respondeu lá no começo do dia 9 já tem a nota lançada. Então eu não fico prorrogando prazo, não vou prorrogar prazo, tá bom? Não há. Isso serve então de alerta. É a primeira prova do primeiro bimestre, tem todo ano para recuperar. Se der errado esse bimestre, tem recuperação bimestral. As provas são copiadas da lista de exercícios, vocês vão fazer a média, vão somar com ponto extra da autoavaliação. Eu nem julgo a autoavaliação, a nota que a pessoa se dá na autoavaliação é a nota que ela recebe, né? Então, assim, eu não julgo, esse não fez a prova, não merece essa nota. Não, se a pessoa lançou a nota, está lançada a nota. Então, mas eu sou bem claro, e é importante a gente ter esse compromisso, né? Então, eu tento dar o exemplo de ser pontual, de não faltar, para poder exigir isso do aluno. E, em contrapartida, eu não peço que me entreguem nada, tá bom? Não fico passando esse monte de trabalho. Aí vocês têm que entender que eu também tenho o meu trabalho. Qual é o meu trabalho? Chegar no dia do conselho de classe e ter a nota de vocês lançada. Se eu começo a prorrogar prazo, eu vou chegar, mas e eu não fiz porque o aluno não fez? Não. Eu sou profissional dando aula, vocês têm que ser o profissional do estudo. Se o combinado era 9 a 13, era 9 a 13, se encerrar 23h59 do dia 13, encerrou 23h59 do dia 13. Tá bom? Então, assim, não é para você, Maria, eu entendo que você falou o nome da turma, eu vi que você entregou, até te disse que você entregou, né? Beleza, não tem problema, mas assim, o alerta é para a turma, tá bom, gente? Sempre dá tempo da gente se organizar, nunca é tarde para começar a estudar. Eu perguntei diversas vezes, eu fiz questão de fazer uma revisão, gente, de conteúdos do ensino fundamental, porque eu sei que o ensino remoto é complicado. O professor, às vezes, tem dificuldade com frações, como é que eu vou entender porcentagem, como é que eu vou falar de estatística? Então, a gente está gastando um bimestre inteiro com revisão, e os alunos, toda vez que perguntam, tem dúvida? Não tem. Tá fácil, tá fácil. Nenhum aluno dessa turma marcou, por exemplo, um atendimento. Um atendimento. Então, para mim, parece que estava tudo bem. Se, de repente, não deu tempo de entregar, aí a responsabilidade também é do aluno ou da aluna que optou por não fazer, tá bom? Perguntaram sobre a autoavaliação, gente, tá o seguinte, então só... Porque eu vi que tem gente com a mão levantada, mas eu li o chat ali. Olha, ainda está oculto para vocês porque não chegou a data, né? Mas dia 6/7 a 10/7 é o prazo para responder a autoavaliação e o questionário avaliativo. Aqui eu observo para vocês o seguinte, que você só consegue abrir o questionário avaliativo
depois de responder a autoavaliação, tá bom? Então, assim, as datas estão combinadas. Abre 23h59, fecha, abre meia-noite, fecha 23h59, tá bom? A autoavaliação tem 45 minutos, é só para você lançar uma nota. Aqui você tem as 2h30, tá? Deixa eu ver quem tem mais no chat, que eu queria continuar a matéria. Quem tá com a mão levantada? Só um minutinho, eu tô apanhando esse mudo novo. Tinha alguém com a mão levantada ou abaixou a mão? Era eu, mas eu só ia falar. É porque, como você não estava olhando o chat, eu só ia falar do caso do Jean. Que eu não ele vi que enviou, ele só que aí não enviou. Leia aí que eu acho que você vai entender. Deixa eu voltar. O meu não enviou nenhuma resposta. Deixa eu voltar para ver se ele escreveu alguma coisa antes. Como assim não enviou nenhuma resposta, Jean? Foi em branco. É que, professor, ele fez o questionário, só que aí na hora que ele enviou o questionário, né, para ser avaliado, as respostas não salvaram. Apareceu um erro, uma mensagem que deu erro, e aí tá como se ele não tivesse feito, mas aí ele fez. Dele para mim, por exemplo, aí, assim, já que ele comentou, o caso que eu tô falando, não chegou nenhuma resposta, tá bom? Não veio nada anexado. Aí é o caso, por exemplo, de conversar com a Rosmani, por exemplo, né? Ele ficou até o fechamento, até a meia-noite, começou tarde, mas deu meia-noite e fechou. Ele apresenta os argumentos, assim como os outros, né, que acharem que de alguma maneira foram prejudicados, e ela vai dizer quem pode fazer ou não. Eu nem discuto. Se ela fala assim, tal aluno pode fazer, eu só vou marcar a data, tá bom? Então, assim, é um julgamento que não depende de mim, tá bom, Jean? Então, não é porque é para você ou para qualquer outro. Por exemplo, se eu falo, ó, Jean, você pode, certo? Por que você pode e por que, sei lá, um exemplo, o outro aluno não pode, né? Qual o critério que eu usei? Então, a coordenação tem um critério. O que eu sei é o seguinte, nesse modo remoto, eu não vi ninguém que pediu não ser atendido, tá bom? Então, assim, mas é com a Rosmani. Ela autorizando, a prova eu só abro uma data nova, acrescento algumas questões diferentes por sorteio, porque senão, pensa, cai a mesma questão que caiu há 10, 15 dias atrás, fica até injusto com quem cumpriu o prazo, tá bom? O que eu faço é o seguinte, gente, é privilegiar quem cumpre as regras, quem segue o prazo. Quem não cumpre, tá errado. A gente tem o costume de reclamar que as coisas não funcionam, muitas vezes por conta disso, tá bom? Então, se você tem um prazo, um compromisso, uma obrigação, cumpra ele, não é favor, é um dever seu. O aluno tem direito a ter aula, certo? Uma vez que ele tem direito a ter aula, e é com toda razão, isso é o que faz um país ser grande, é ter uma educação boa, ele também tem que dar a contrapartida, que é se empenhar, se esforçar, estudar, para inclusive valorizar o tipo de educação que ele está recebendo. Um lugar que não valoriza isso serve de estímulo ao aluno a não valorizar o estudo, tá bom? Então, assim, acho que é isso. Eu vou contar só uma história simples, eu evito falar de coisas minhas, mas quando eu ingressei no doutorado, na UNB, para fazer matemática, eu tinha aula com um professor que era muito rígido, meu orientador era um russo. E eu moro aqui em Lusiana, eu saía daqui para lá para poder ter aulas, mas às vezes para ter orientações. Orientação, eu saía daqui para lá, às vezes, para conversar com ele 3 minutos. Ele não acertava conversar por e-mail, nem por telefone, não podia mandar um anexo no e-mail, nem nada. Eu saía daqui para ir para lá. Num dos primeiros encontros que isso aconteceu, eu saí de Lusiana, o encontro estava marcado às 10 da manhã, saí com horário antecipado, falei assim, para chegar no horário, só que no caminho, um ciclista morreu atropelado. Não por mim, mas o trânsito ficou ruim. A BR, vocês sabem que é horrível. Morreu já perto do Horto Florestal, lá em Brasília, não sei se conhece. E o trânsito ficou o caos. A orientação estava marcada às 10 horas. Eu cheguei 10 horas e 3 minutos. Meu orientador estava me esperando. Ele bateu no relógio e falou assim, nós combinamos às 10 horas. Amanhã, se você chegar no horário, eu te atendo. Virou as costas e foi embora, entendeu? Então, é claro que não é esse tipo de relação que eu quero, mas é assim que o mundo funciona, entendeu?
Então, se você tem um compromisso, não custa se organizar, tá bom? Então, não é porque o seu Google Meet ou o seu negócio, o agenda, o Moodle não apitou a prova, que a prova deixou de existir. Talvez você não fez os seus compromissos antes, tá bom? E aí, nesse sentido, eu sou rígido mesmo, tá? Então, fica o alerta para vocês. Tentem sempre deixar o Moodle em dia, tá bom? Pode ficar tranquilo que eu não fico passando atividade, vocês não têm que ficar me entregando trabalhos e trabalhos. Por exemplo, quando a aula é presencial, eu passo lista de exercício para os alunos me entregarem toda semana, toda semana, toda semana. Às vezes eu passo 30 exercícios de uma semana para outra. Pensa se eu fizesse 6 exercícios para vocês me entregarem toda semana. O caos que não ia virar para todo mundo, certo? E aí eu mantenho sempre o padrão. O que eu faço é copiar a prova da lista de exercícios. Qual a minha recomendação para os alunos? Resolvam as listas de exercícios. Se tiver dúvida, marquem atendimentos. Não deixem acumular conteúdo. Eu não sou o tipo de professor que nega ajuda, mas eu sou o tipo de professor que não procuro aquele que não me procura. Se você me procurar 10 vezes para ter ajuda sobre o conteúdo, eu vou te ajudar às 10. Se procurar 20, eu vou ajudar às 20. Se procurar 30, eu vou ajudar às 30. Se eu não souber, nas 30 vezes que você me procurar, eu vou procurar aprender 31 vezes para poder ajudar vocês. Mas, se vocês não me procurarem nenhuma vez, para tirar dúvida, atendimentos, eu não vou procurá-los nenhuma vez, tá bom? Então, essa é a recomendação. Alerta, ninguém marcou nenhum atendimento. Fato. Qual era a mensagem que eu tinha de vocês? Que estava tudo tranquilo. Ah, é frações, é não sei o que lá, não sei o que lá, tá facinho. E aí, na hora de fazer a prova, não fizeram. Então, tem algo errado. Dá tempo de mudar? Dá. Nunca nenhuma prova só na vida reprova todo mundo. É errado se uma prova tivesse esse poder com vocês, tá bom? Então, o Moodle Meet não avisou. Gente, papel, pega uma caneta, escreve, cola não precisa nem ser aqueles adesivos caros que as pessoas colam, aqueles amarelinhos bonitinhos. Pega uma folha do fundo do caderno, recorta, coloca lá. Não precisa nem ter uma agenda. Olha, estatística, tal dia, português, tal dia, matemática, tal dia. Crie uma rotina de disciplina, gente. Isso, essa pandemia, pelo menos, serve para isso, a gente poder se organizar melhor, tá bom? Tentem, de alguma maneira, se estruturar e não empurrar a desculpa. O fato de fechar 23h59 não foi avisado hoje, não foi avisado só semana passada, não foi avisado na semana anterior, vem sendo avisado desde 10 de maio. Tá? Ainda eu reforcei na aula do dia 1 e na aula do dia 8. A prova começou dia 9. Gravado lá, tá bom? Então, fica a recomendação para vocês, tá bom? Existe, assim, a responsabilidade de quem não fez, tá bom? Desculpa quem não merece ouvir, tá bom? Certamente vocês vão ver que teve gente que se saiu muito bem. Tive as primeiras 4 provas que eu corrigi, só nota 10, tá bom? Então, mostra que quem seguiu o mínimo, e aí não depende de mim e do aluno, tem todo o mérito, tá bom? Então, assim, eu costumo dizer que quando o aluno vai bem, o mérito é do aluno. Quando vai mal, a culpa também é do aluno, tá bom? A gente tem, às vezes, o costume de terceirizar culpas, mas vocês estão estudando não para me agradar, não para agradar outra pessoa, a não ser vocês e a família, para poder visar um futuro melhor. Quem não nasceu em berço de ouro só tem uma oportunidade de mudar de vida, gente, que é estudar. Então tem que valorizar isso, tá bom? Essa, sei lá, uma mensagem que eu podia deixar para vocês. Eu não vi de berço de ouro, tanto que eu virei professor, né? Mas a gente só tem a oportunidade de mudar de vida estudando, tá bom? Então valorizem. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, se é difícil estudar no IF, então certamente isso vai trazer algum benefício para vocês lá na frente. Olha, então a gente tô caminhando para fechar esse resuminho com vocês, tá bom? Nós vamos falar sobre razões. Razões é bem rapidinho. O que é uma razão? Na verdade, uma divisão entre dois inteiros, tá bom? E aí a gente vai ver quando que duas grandezas formam proporções. Ou melhor, quando que duas razões formam uma proporção. Talvez já não dê tempo na aula de hoje, porque a gente
conversou bastante. Às vezes é bom para deixar algumas coisas esclarecidas, tá bom? Então, às vezes eu falo alto, mas é só o meu jeito de falar. Eu não estou chateado com ninguém nesse sentido, tá bom? Pode ficar tranquilo e podem ficar à vontade sempre para falar ou para cobrar, tá bom? Inclusive, se achar que eu estou fazendo alguma coisa errada, é direito seu se manifestar. Nós vamos falar, então, falando sobre proporções, vamos falar de coisas que são importantes, que, resumidamente, tem alguns poucos conteúdos que vocês precisam aprender de matemática no ensino fundamental, tá bom? A primeira delas são as operações básicas, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Aquelas regrinhas de sinais, vocês aprendem, então, assim, algumas das coisas. Depois, quando você começa a ir passando de série, as coisas vão aumentando o grau de dificuldade, você então aprende um pouco de álgebra, começa a aparecer letrinhas lá nas suas contas, resolver equações do primeiro e do segundo grau. Bom, você tem que conhecer algumas noções de geometria, saber o que é um triângulo, um quadrado, um retângulo, um pentágono, coisas desse tipo. Também um pouquinho de geometria espacial, olha, o que é um sólido, então, o que é um cubo, o que é um prisma, o que corpos redondos, sei lá, o que é uma esfera, o que é um cone. Essas coisas vocês têm que contato desde novos, né? Pelo menos quando fala, vem a ideia na mente. Um pouquinho de trigonometria, saber seno, cosseno, tangente. E resumindo, é isso. Mas uma das coisas que são mais falhas no ensino fundamental é quando a gente, então, estuda frações. Então, muitas vezes o aluno acaba o ensino fundamental sem saber somar frações. Por isso eu fiz esse resumo, tá bom? E aprender quando que grandezas são proporcionais, diretamente ou inversamente. Tá bom? A gente pensa assim, duas grandezas são proporcionais quando um aumenta, o outro aumenta. Isso não é uma única condição, tá bom? A gente vai ver direitinho para quando que grandezas sejam diretamente ou inversamente proporcionais. Depois, aprender a famosa regra de 3, simples e composta, tá bom? Então, o nosso objetivo aqui, razões é o de menos, é falar de proporções. Aprender quando que grandezas são direto ou inversamente proporcionais, regra de 3 simples e composta, tá bom? E aí a gente fecha a nossa revisão. Esta é uma das partes que não sei por qual motivo, mas é pior explorada no ensino fundamental, e é o que fecha esse nosso resumão, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, pode ficar à vontade, tá? Então, a razão, tá? O que é uma razão? Como eu vim falando, uma razão é simplesmente uma divisão entre dois números diferentes de zero, inteiros, tá bom? Nós, só então, para começar com um exemplo, vamos começar por razão. Vamos pensar no seguinte. Tá tendo até os playoffs da NBA, não sei se alguém gosta de basquete, eu prefiro futebol, mas quando chega os playoffs, eu às vezes, quando eu tenho tempo, eu vejo alguns jogos. Então, o que a gente pode pegar, por exemplo, um time de basquete como exemplo, né? Quando a gente diz, por exemplo, que a razão do número de vitórias pelo número de derrotas de um determinado time é de 2 para 3, a gente escreve 2 para 3, a gente está dizendo que para cada 2 vitórias, esse time tem 3 derrotas, tá bom? Então não quer dizer que ele jogou só 5 vezes e ganhou 2 e perdeu 3. Mas quer dizer que, independentemente do número de vezes que ele jogou, quando a gente analisar no contexto geral, para cada 2 vitórias a gente enxerga 3 derrotas. É isso que a gente está dizendo, tá bom? Ou, dito de maneira mais formal, a gente está dizendo o seguinte: se nós montarmos uma fração aonde o numerador, ou seja, a parte de cima é o número de vitórias, e o denominador, ou seja, a parte de baixo é o número de derrotas, esta fração será equivalente à fração 2/3, tá bom? E aí, eu vou dar alguns exemplos para mostrar por que razão não é algo absoluto, mas é uma grandeza relativa, tá bom? Então, só para escrever o que eu falei, então, quando dizemos que razão
do número de vitórias pelo número de derrotas? De um determinado time de basquete. É 2 para 3? Gente, então, isso aqui você lê da seguinte maneira, tá bom? Leia, só para deixar registrado, 2 para 3, tá bom? O que a gente está dizendo? Estamos dizendo por definição, tá bom? Que se montarmos uma fração cujo numerador seja o número de vitórias e o denominador o de derrotas, então a fração será equivalente. Lembrando que equivalente, gente, é uma maneira como a gente diz que, na verdade, duas frações são iguais, tá bom? Elas são equivalentes quando o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá bom? É equivalente à fração 2/3, tá bom? Então, exemplo. Sei lá, imagina que a gente tem um time 1, que tem, por exemplo, sei lá, 18 vitórias e 27 derrotas. Então, a relação, né, a razão entre o número de vitórias e de derrota desse time 1 vai ser 2/3, porque se eu pego 18 por 27, eu posso fazer o seguinte, ó, 9 vezes 2, 3 vezes 9, e aí a gente pode simplificar o 9, certo? A fração é equivalente a 2/3. Então, o time 1 tem o número de vitórias, né, a razão entre o número de vitórias e derrotas como sendo 2/3. Mas observe, por exemplo, esse tem 18 vitórias e esse tem 27. Se eu pego um time 2, por exemplo, com 36 vitórias, jogou mais vezes, está em outra liga, por exemplo, mas também perdeu mais vezes. Vitórias e, sei lá, 54 derrotas. Então, a razão do número de vitórias pelo número de derrotas desse time também vai ser 2/3, porque eu posso escrever como sendo, por exemplo, 2 vezes 18, 3 vezes 18, é o dobro, né? 36 e 54 são o dobro de 18 e 27, né? Também é 2/3. Então, os dois times não jogaram a mesma quantidade de vezes, não venceram o mesmo número de vezes, não perderam o mesmo número de vezes, mas tem a razão entre o número de vitórias e de derrotas como sendo 2/3, tá bom? Ok? Então, isso ilustra, inclusive, o que eu estava falando, que essa razão não é algo absoluto, mas sim algo relativo. Ela depende de como você está analisando, tá bom? Se a gente tivesse invertido aqui e falasse assim, olha, a razão entre o número de derrotas e vitórias é 3/2. Então, eu estaria falando derrotas sobre vitórias, tá bom? Também isso muda a ordem, tá? Então, observação é o seguinte, o que eu disse, né? A razão não é algo absoluto, é algo relativo, tá bom? Algo relativo
Não é absoluto, como a gente pode ver no exemplo aqui, né? Times com quantidades de jogos e vitórias e derrotas diferentes, mas tendo a mesma razão entre o número de vitórias e de derrotas, tá bom? Deixa eu pegar um exemplo, o exemplo lá da página 24, quem acompanha pelas notinhas de aula, o exemplo 2.34, eu vou printar ele para pôr aqui na tela pra gente, tá bom? Só um minutinho que travou aqui a hora que eu fui abrir. Pronto, achei, consegui abrir agora. Tá resolvido lá, gente, mas eu vou fazer aqui com vocês, que daí, assim, pode ajudar nesse sentido. Então, opa, para cima. Olha, então o exemplo é o seguinte. Vamos deixar aqui a solução. O dono de uma revenda de veículos tem um total de 77 automóveis. A razão entre os veículos novos e usados é de 4 para 3. Quantos são os carros novos? Ok? Então, vamos apresentar duas soluções diferentes aqui para vocês, para a gente poder enxergar. Olha, então, vamos montar primeiro aqui uma tabelinha, igual tá lá no que eu fiz para vocês. Tem os carros novos, os carros usados e o total de carros. Okay? Carros novos, carros usados e o total de carros. Então, por exemplo, se a razão é de 4 para 3, então para cada 4 carros novos, nós devemos ter 3 usados, certo? Então, se eu tivesse só 4 carros novos, seriam 3 usados, num total de 7 carros, ok? Se ao invés de 4 nós tivéssemos 8, ou seja, outros 4 carros novos, nós teríamos outros 3 carros usados, totalizando 6. Nós teríamos, então, 14 carros, ok? O que a gente vai perceber aqui é o seguinte, que existe uma relação interessante. Se eu tivesse mais 4, então 12, eu teria mais 3, 9, no total de 21. Ok? Agora, então, imagina o seguinte, que eu tenha, então, 4x carros novos. Observe que essa coluna tem andado em múltiplos de 4, né? 4, 8, 12, ok? Então, a gente tem andado em múltiplos de 4. Então, 4x carros novos, eu teria que ter, então, 3x carros usados, certo? Porque estão andando em múltiplos de 3 aqui, ok? A razão, gente, observa o seguinte, que 4x sobre 3x, né? Se o x é diferente de zero, se o x fosse zero, eu não poderia dividir, né? Mas simplificando aqui, então, daria a mesma razão, 4/3, ok? O total de carros é quanto? Né? 7x, né? 4x mais 3x, 7x. Então, ele está perguntando quantos são os carros novos, ok? Né? Observe que é o seguinte, se eu tenho 7x sendo o meu total, eu preciso que esse 7x seja quanto? O 77 que ele tem, certo? Ok? Então, você pode pensar assim, ó, primeira, segunda, terceira, você quer saber qual é o que vai estar aqui, né? Então, 7x igual a 77, então o x é 77 por 7, são 11, né? Você vai estar, digamos, na 11ª fileira sua de carros montando, certo? Mas isso, então, representa quantos carros novos? 4 vezes 11, né? 44 carros novos. E se fosse usados, então? 3 vezes 11,
33 carros usados, tá bom? Essa era uma maneira de resolver esse problema, não é a única, tá bom? Então, assim, só para vocês compararem, a gente poderia resolver do seguinte, então, o mesmo problema, tá bom? Agora, imagina, então, vou resolver de forma diferente. O dono de uma revenda tem 77 automóveis e a razão entre novos e usados é 4:3. Quantos são os novos, certo? Então, digamos que X fosse o número de carros novos. E Y, o número de carros usados. Como são 77 carros, nós sabemos que X mais Y vale 77, ok? Agora, nós sabemos que a relação entre entre o número de carros novos e usados, ou seja, X sobre Y, é uma fração equivalente a 4/3. Por quê? Foi dado esse enunciado, né? Olha só. A razão entre veículos novos e usados é 4/3. A fração é equivalente a 4/3. Como que eu posso resolver isso? Simplesmente, quando que duas frações são equivalentes? Produtos dos meios é igual dos extremos. Então, 3 vezes x é 4 vezes y, ok? Mas nós sabemos também que x mais y é 77. Então, daqui eu posso tirar, por exemplo, que o y é 77 menos x, ok? Então, substituindo, né, vou deixar certinho assim para essa substituição. O que a gente obtém? Nós obtemos que 3x é 4 vezes o y. 77 menos x. Sabe que em proporção, gente, a gente vai trabalhar muito com isso, só que a gente vai aprender algumas outras maneiras de resolver esses tipos de problema, tá bom? Bom, o que fica é o seguinte, aqui eu tenho 3x à esquerda, 4 vezes 77, se eu não me engano, dá 308. 28 sobe 2, 28 sobe 2, 308, isso mesmo. Menos 4x. Esse menos 4 vem para cá somando 4. Então, 3x mais 4x, 7x igual a 308. Então, o x é quanto? 308 por 7. Observe se eu fiz o seguinte, 4 vezes 77 deu 308, né? Se eu dividir por 7, então, se eu divido 77 por 7 é 11. 11 vezes 4, 44. Essa divisão dá 44. Outra maneira de fazer, 4 vezes 7, 28. 30 menos 28 é 2, baixou 28. 28 menos 28, zerou. Em todo caso, dá 44. Tinha que ser, né? A resposta não pode mudar, né? Nós sabíamos que eram 44 carros novos, tá bom? Então, são 44 carros, ou automóveis, né? Como está escrito no enunciado, novos. Tá bom? Problemas como esse aqui, gente, então, assim, são simples, tá bom? Mas tem a listinha de exercício, tá? Então, assim, a recomendação para vocês, eu vou até deixar isso hoje formalzinho aqui, porque eu vi que não estão resolvendo. Tá lá, ó, abrir, então, assim, vou deixar aqui. É resolver a lista 3, tá bom? Não é para me entregar, não é para fazer nada, é para tentar ver se tem dúvida, se tiver dúvida, marcar um atendimento, me mandar uma mensagem, tá bom? E fala sobre razões. São pouquinhos exercícios sobre razões. Vou até deixar a página certinho que tá para vocês. Página 30. São 10 exercícios, tá bom? 10 exercícios e tem 3 que eu resolvi já. Tá digitada a solução, tá bom? Então, página 30 e 31 da listinha de exercícios, tá? Ok? Então, agora a gente pode passar para a parte que é importante, é a nossa última revisão, tá bom? Que é sobre proporções. Nosso último conceito que a gente adotou de revisão antes de falar de estatística, tá? Alguma pergunta, algum comentário? Professor, você vai começar... Desculpa, pode falar, Matheus. Não, pode. Eu acho que você ia falar a mesma coisa.
Perdão, gente, eu tava achando que era 9h15. Hoje a gente conversou, desculpa, viu? Eu me perdi, a gente conversou, desculpa, tem razão, tá? Peço perdão. A gente conversou bastante e eu acabei me perdendo no tempo. Depois que eu falei com você, eu estava na cabeça que a aula era 9h15, 9h15. Do noturno é essa bagunça, então acaba alguma coisa e 15, eu acabei misturando, tá bom? Então eu não vou, claro, não vou falar sobre proporções, peço desculpa, tá? Eu vou só mandar, então, mais uma vez a lista de chamada, ver se alguém entrou depois, às vezes não assinou, pode preencher, tá bom? De verdade, desculpa isso aí. Então vai ficar para a próxima aula, talvez para as próximas duas, porque hoje ficou meio picotadinho, minha ideia era encerrar semana que vem, mas talvez não dê, tá bom? Não há confusão nenhuma, gente, vocês têm que cobrar sim, tá? É só assim, um direcionamento, como eu funciono e como eu espero que vocês se comportem, tá bom? Não no sentido de comportamento, mas assim, de qual caminho seguir, como estudar, tá bom? É isso mesmo, Isabela. Justamente, quando você abre a lista, já consta como respondido para mim. Isso que eu tentei falar até agora. Vocês não precisam responder, me entregar nada. Mas se você clica na lista, ela já computa, olha, você já realizou a tarefa. Então, você está apta a abrir a próxima atividade. E assim vai. Então, fazendo isso, então, assim, é muito simples pôr o meu Moodle em dia. Só clicar em todos os links. Depois, claro, que eu espero o compromisso, que resolvam, que estudem, que tentem, mas pôr o Moodle em dia comigo é só clicar nos links. Clicou, já computa como resolvido. Tá bom, gente? Então, eu peço desculpa a aula de hoje e peço desculpa essa confusão do horário também, tá bom? Eu vou parar a gravação, que já passei muito do prazo, e a gente, então, se encontra semana que vem, viu? Fiquem todos bem e se cuidem.